A Marvel prometeu o seu primeiro especial de terror, O Lobisomem na Noite. Não tem nada de terror, mas é especial. Fique com a gente depois da vinheta. Fala, perdidos e perdidas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Perdidos no Tempo. E o programa de hoje é sobre esse especial da Marvel, que não é nem filme, não é nem série, são 53 minutos, sobre uma fase da Marvel que foi importante nos quadrinhos, que era essa fase que a Marvel trabalhava personagens do terror, personagens assim clássicos da literatura do terror, como Lobisomem, Drácula, Frankenstein, e ela prometeu um especial. E logo na introdução desse Lobisomem na Noite, Werewolf by Night, você já sente que é algo diferente. Você já vê os Vingadores ali, só que a pegada ela é diferenciada. E se você esperava um filme de terror, você não encontrou isso. Mas se você queria algo da Marvel diferente dessa quantidade de séries, diferente da temática de super-heróis, você foi feliz e encontrou Lobisomem na Noite. Não é isso, meus amigos? Sim, sim. Eu lembro até que quando a gente fez o vídeo comentando a D23, eu estava extremamente receoso com esse Lobisomem na Noite, Lobisomem na Balada, enfim. Até porque eu achava que ia ser uma série, não tinha entendido que era um especial. Mas beleza. Hoje, depois de ter assistido, eu quero dizer que eu fiquei bastante satisfeito com o resultado final. Não que ele seja perfeito, claro, mas está muito acima do que eu esperava, né? Porque assim, não é uma programação de terror, como você já bem colocou aqui, mas eu acho que ele faz jus aos personagens que ele mostra lá, tanto os principais quanto os que fazem participações especiais e tal. Acho que a gente vai comentar isso mais lá para frente. E de uma maneira geral, a pegada, as homenagens que eles fazem no especial aos filmes de terror, a começar pelo fato de ser preto e branco, alguns takes, algumas tomadas e tal, alguns enquadramentos que eles fazem, que são típicos dos filmes de terror mais antigos, né, na década de, sei lá, 30, 40, 50. Então, isso eu achei bem bacana. E, como tu falaste também, por ser diferente do que a gente está vendo hoje em dia na Marvel, que me parece cada vez mais enlatada, aquela famosa formulazinha que todas as séries estão seguindo, o Lobisomem na Balada se diferencia por causa disso. Então já ganhou o meu joinha, só por isso. Peraí, Fábio, é Lobisomem na Noite. Não fica falando Lobisomem na Balada, que a gente vai repetir Lobisomem isso. Na Balada, tá bom, Lobisomem na Noite. Werewolf by Night, vamos lá. Eu também achei. Bota a rave aí. Também achei bem bacana. O que a gente estava comentando antes aqui, né, de começar. Eu tive a sensação de que é o começo de alguma coisa. E parece que vai ser uma coisa bem bacana. Né? Então, vamos esperar para ver o que vem, para eu falar se eu achei muito bacana ou se eu achei fué, né? Que deu fué, né, no final. Mas até agora aqui, cara, tá bem legal. Achei bem interessante. E esse negócio do, cara, só de ser preto e branco eu já curti. Né? Já curti bastante. O Fábio trouxe uma coisa interessante, que é esse especial da Marvel, Lobisomem à Noite. Ele traz personagens que fazem parte dos quadrinhos. E são personagens que representaram uma fase importante da Marvel e que dificilmente se encaixariam nesse universo dos Vingadores que a Marvel tem criado. Então, assim, uma coisa é o Morbius ali do Homem-Aranha, vampiro, cientista, meio herói, meio galã, meio, sei lá, qualquer coisa que não deu certo nos cinemas, com o Drácula na Marvel, que ele existe. Com o lobisomem da Marvel, que ele existe. E esse lobisomem, o Jack Russell, interpretado pelo Gael Garcia Bernal, cara, ele funciona muito bem. Ele é muito bacana. Inclusive, quando ele se transforma, e aí de novo fazendo referência à questão das homenagens, cara, é algo muito diferenciado, muito bacana, porque a gente está esperando de diferente numa série da Marvel. Não é nada de CGI, não é algo brutal, não é algo com aquele focinho de lobisomem, e é algo muito inspirado nos filmes, até da Universal, dos tempos atrás, filmes de terror, só que funciona.
Não, eu achei, inclusive, muito bacana. O fato dele ser um lobisomem mais tosco, entre aspas. Mais homem do que lobo. Mais homem do que lobo, né? Parece só que jogaram um carpete velho em cima dele ali e tal. E beleza, eu gosto disso. Porque é um visual parecido com o do Jack Russell também nos quadrinhos, pelo menos nas histórias mais antigas, né? Não sei hoje, porque inclusive já tem até um outro personagem que é o lobisomem oficial da Marvel, né? Enfim. Mas é bacana. E todos os outros personagens, né, como o Oswaldo falou, eles existem nos quadrinhos. Homem-Coisa, o Ulysses Bloodstone, que já começa morto ali, a Elsa Bloodstone. Então, é bacana você ver esse submundo do universo Marvel, que acredito eu, aqui eu já estou supondo, né, que de repente pode ser explorado mais nos filmes do Blade, né, ou em outras séries, porque eu acho que esse especial fez sucesso, a galera curtiu, comprou a ideia. Então, assim, de novo, é só a Marvel seguir nessa pegada, tá? Porque até a gente estava comentando aqui antes, mesmo sendo um especial da Disney e não ter nada de terror, ele teve um nível de violência / sangue elevado em se tratando da Disney, né? Então, seguindo nessa pegada, eles têm um vasto campo para explorar aí, personagens com histórias interessantes, com histórias bacanas, né? E uma possibilidade de fazer algo diferente, sair da Fórmula Marvel, por favor. E é legal que não tem piadinha imbecil, né, cara? Pois é, tem só uma, mas assim, porque a gente está acostumado a ver hoje em dia, tá ótimo só uma. Exatamente. Peraí, Fábio, em 50 minutos ter uma é irrelevante. Não, vitória. E Fábio, tem algumas diferenças, né, do quadrinho para o especial, né, cara? Tem, porque assim, por exemplo, uma coisa que eu gostei também, que eu acho que funcionou, é uma história simples, direta, né, voltada mais pro lado da ação, então ninguém tá preocupado ali em saber a origem do Jack Russell, como ele foi parar ali, como ele conseguiu aquele medalhão para entrar, whatever, não interessa. O Homem-Coisa também, todo mundo vai aparecendo ali e ninguém se preocupa em explicar nada. Você consegue entender o básico dos personagens só assistindo ali. Então, talvez seja um pouco precipitado para dizer se eles mudaram muito ou não, porque a gente não sabe a origem dos personagens, né? Mas assim, bem rápido. O lobisomem é um amaldiçoado, ele vem de uma família, Sim. vem dos lobisomens russos lá e tal, não sei o quê, então ele é o último daquela linhagem que é amaldiçoada. Né? Só que aqui, no especial, já é o Gael Garcia Bernal. Então já tem uma origem meio latina, que eu acredito que eles quiseram fazer uma junção de dois personagens, porque o lobisomem clássico é essa origem que eu falei, e o lobisomem novo da Marvel, acho que desde 2020, ele é um personagem latino. Então talvez eles tenham juntado aí o melhor dos dois mundos, né? Pegaram um ator latino com o nome do personagem original. Né? A família do Ulysses Bloodstone, lá ele, a Elsa, são caçadores de monstros famosos no universo Marvel também. O Ulysses vem desde da pré-história, salvo engano, lá do meteoro que caiu na Era Boreana, quando o Conan ainda era da Marvel. Então, enfim, tem história pra caramba deles, assim, cronologia pra caramba pra explorar se quiserem, e fazer as devidas alterações. Eu acho que não precisa ser igualzinho. Né? Por exemplo, não sei como ninguém reclamou, porque hoje em dia reclamam de tudo, né? A Elsa é ruiva. No especial, ela não é ruiva, né? Tem cabelo preto. Então, mas de resto, cara, eu acho que tá tudo tranquilo até agora. Os personagens foram bem representados, tá bacana. É só não estragar. Tá bom. Todo mundo gostou, vambora nessa toada. Inclusive, Fábio, a Elsa, que é representada pela Laura Donnelly, é um dos personagens mais bacanas desse especial, né, cara? Ela se encaixou, eu curti bastante, a dinâmica dela com o Jack Russell funciona, as interações dela com o Homem-Coisa também funcionam bastante. Eu até gosto mais do Homem-Coisa em preto e branco do que no final, quando começa a tocar a música do Mágico de Oz, e aí faz também uma homenagem ao filme do Mágico de Oz, que é essa transição ali do preto e branco para o colorido. Eu acho que funciona até melhor no preto e branco do que no colorido. Sim, sim. Eu acho que ficou legal. Esse lance de ser em preto e branco, para mim, deu um toque especial para a série, né? Pro especial, um toque especial, enfim. Funcionou muito bem e é uma mega homenagem
né, aos filmes da Universal. E eu tava pesquisando um pouquinho antes de a gente começar a gravar. O especial ele foi gravado em cores, né? Só que a galera queria lançar em preto e branco, então eles fizeram uma versão em preto e branco para mostrar para o Kevin Feige, para ver se, e aí, tal, pode ser ou tá difícil. E quando a galera da grana, né, viu em preto e branco, falou, não, vamos lançar em preto e branco, que ficou legal. E realmente deu um toque fantástico. O preto e branco ele te dá uma atmosfera diferente, né, cara? Porque você passa a completar a cor que não existe na película, né? Então, Sim. A tua imaginação ela acaba funcionando, né? Um pouco mais do que tem a cor, tá pronta ali. Tanto que quando aparece a cor, causa uma estranheza, né? Causa uma Não, estranheza. E eu tive uma outra impressão assim, também, porque vamos lá, o básico da história são eles se caçando ali naquele cenário, naquele Sim, labirinto, labirintozinho. que é um cenário, né? Claro, um negócio, né? Então, o fato de ser preto e branco me remeteu também àqueles cenários toscos dos filmes da Universal e tal, não sei o quê. Talvez se fosse colorido, não ia ter o mesmo impacto, ou o cenário não ia ficar tão bacana, né, visualmente falando. Então, assim, para mim, sem reparo. Com certeza foi um acerto deixar preto e branco, cara. Com certeza. E aí vocês dois falando em preto e branco, isso está muito ligado ao Michael Giacchino, que é um cara da indústria de Hollywood já conhecido, muito pela composição de trilhas sonoras, composições de trilhas sonoras em videogames, em filmes e séries, como Lost, como Star Trek, como Call of Duty. E foi a primeira oportunidade dele, e desde o início ele sustentou que teria que ser em preto e branco. Ele acaba sendo o diretor e também responsável pela supervisão da trilha sonora da série, que é muito boa, que é muito acertada, e foi ele que bancou. Kevin Feige não queria, até se você pesquisar aí no Google, você vai ver que o Kevin Feige riu no começo sobre essa ideia. Só que ele não só bancou, como ele falou, existe um filão aqui, e aí quando como o Fábio falou, quando o pessoal do Show Me the Money viu, não, você tá certo, a gente vai bancar a sua ideia. Cara, porque isso traz todo o diferencial da coisa. Se fosse em preto e branco, tá, provavelmente a gente estaria falando que é bacana também e tudo mais, tal, mas isso dá um toque único, né, pro show. Então, pô, não existe decisão mais acertada do que ter feito isso em preto e branco. Verdade. E uma outra coisa que é legal é que também existem personagens como, por exemplo, Frankenstein, o Drácula, que ele acaba sendo mencionado ali de leve, não é o Drácula que está morto, mas o lobisomem, o Jack Russell acaba falando que ele lutou algumas vezes quando mostra ele num vampiro, então diz que é o Drácula, mas ele já lutou com vampiros, isso pode ser explorado no Blade, como vocês citaram, pode ser explorado isso em especiais futuros, e existem uma série de outros personagens que fizeram parte da história da Marvel nos quadrinhos, e que não precisa ter essa pegada de Vingadores, ter essa pegada de filme, de série, nada muito complexo, faz o especial ali, homenagem à época e tá tranquilo. Perfeito. Olha, a Marvel e a DC, né? Não sei se ainda continua isso, mas teve uma época que eles lançavam edições especiais comemorativas do Halloween, por exemplo, né? Só que misturava alguns personagens mais sombrios, vamos colocar assim, e super-heróis. Mas de repente, como esse especial fez sucesso, a Marvel / Disney poderiam fazer especiais de Halloween abordando esses personagens menos conhecidos da Marvel, mais desse submundo, mais desse lado sobrenatural, e aproveitava e ia testando, né? Ah, funcionou, a galera curtiu, não curtiu, vamos botar esse personagem aqui em outro filme, em outra série e tal. Pode ser um filão também, porque foi muito bacana. Foi uma coisa nova, né? Que eu acho que a galera tava precisando. Outra coisa, pessoal, tá acompanhando a gente até agora, dá aquela amassada no like, se inscreva no nosso canal, venha com a gente, porque é importante a sua participação, o seu comentário, você ativar o sininho para o canal continuar crescendo. Ah, só vou pegar o gancho aí no teu jabá e dizer o seguinte: todos esses personagens que a gente citou aqui, a gente já publicou no nosso Instagram a biografia resumida deles. Mas, em homenagem ao Lobisomem na Balada, essa semana a gente vai republicar alguns deles. Então, se você estiver curioso para saber mais sobre os personagens, segue a gente no Instagram também, se você ainda não fez isso.
Faz muita diferença, pessoal, pra gente. Mas voltando agora para a temática do vídeo, o que vocês esperam assim para o futuro disso daí, da Marvel, nesse sentido? É fazer esse formato de especial, 50 minutos, que não é nem filme, nem série, faz uma história mais curta, mais condensada, ou de repente explorar isso e trabalhar em filmes depois? Olha, eu acho, sinceramente, que esse formato pode ser bacana para testar personagens e outras formas de contar a história, né? Porque, como a gente falou aqui, o Lobisomem teve todos esses diferenciais. Você pode pegar personagens, por exemplo, sei lá, mais sci-fi e testar personagens sobrenaturais, personagens de outros períodos históricos da Marvel e fazer os especiais e testar, ver se rola, se cai no gosto do público, personagens menos conhecidos, né? E vai testando ideias ali, aqueles que se saírem melhor vão ter chance de aparecer em algum filme, alguma outra série, ou ganhar uma série própria, enfim. Eu acho isso interessante, porque pode gerar especiais realmente legais e divertidos de assistir, e pode ser um novo filão para a Marvel, né? E acredito que esse lado sobrenatural ela vai explorar nos filmes do Blade, porque se não fizer isso seria besteira, né? Na minha opinião. Eu acho que eles vão fazer especiais dos outros personagens, depois juntar tudo numa série só e desembocar num filme. Pode ser também. Eu também penso muito que nem o Fábio. Eu acho que eles testaram um formato e esse formato foi bastante satisfatório, que é você apresentar um personagem ou dois num especial de 50 minutos. Não precisa fazer uma série sobre ele, também não precisa fazer um filme. Então, sei lá, você tá com um personagem ali B, C, apresenta no especial. Pô, deu sucesso, tem mais história para contar, vamos explorar ali sobre isso, entendeu? Funciona demais esse formato 50 minutos, 52, 53, enfim, uma hora que seja, mas é o suficiente para contar uma história condensada e resumida e ficar aquele gostinho de quero mais. Ah, com certeza. E isso eu acho que outro acerto do Lobisomem na noite. Ele te deixa com essa vontade de assistir mais, de ver mais sobre o personagem, né? Porque como a gente comentou aqui, a gente não sabe a origem dele, a gente não sabe direito, né? A gente tem aquela ideia do cara que está em conflito com a natureza bestial dele, mas e aí, depois? O que vai acontecer? Então, eu acho que eles foram muito bem sucedidos nesse especial. Quero ver mais do personagem. E quer ver uma coisa, Fábio? Por exemplo, eu quero ver mais sobre o Homem-Coisa, que foi apresentado, ele nem era o personagem principal, mas agora que eu sei que ele existe no MCU, eu quero saber como é que ele se tornou, quem é o Ted, como é que ele surgiu, para onde ele vai, entendeu? Esse personagem talvez merecesse um especial para contar um pouco da origem dele e tal, mas até porque como ele não fala, né, ele funciona melhor junto com outros, assim. Mas um especial contando a origem dele pode ser interessante. Pessoal, fique com a gente, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, diga se você gostou desse especial, se você não gostou, se você gostou das expressões que a gente usa aqui, se não gosta, enfim, interage com a gente que é importante para o nosso crescimento. Passe o nosso Instagram e curta o canal de resenhas. Diga aí também se você gostaria de ir para a balada com lobisomem. Galera. Vai, todo mundo vai, pode ser.